Todo dia. 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 Podcast. Todo dia. Podcast. Todo dia podcast. Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? Vamos dar sequência à nossa espécie de série religiosa e agora vamos trazer aqui se não, talvez, a religião mais importante de toda a história da humanidade. Então estamos aqui com um amigo católico, se apresenta aí, meu caro. Bom dia, ouvintes do Todo Dia Podcast. Eu sou Eduardo Salvati e vim dar uma entrevista aqui como católico. Cara, eu já queria começar com uma pergunta um tanto quanto histórica, porque as pessoas vivem reclamando que os católicos perseguiram as pessoas, mataram mulheres, são contra gays, etc. Só que a maioria das pessoas esquecem que os católicos também foram muito perseguidos no início, né? Pelos romanos e tudo mais. Queria que você comentasse um pouco disso. Então, há que se ter em mente que tudo que o brasileiro médio sabe sobre religião, ou acha que sabe, né, foi escrito por algum cineasta em Hollywood, né, que é uma indústria judaica em um país protestante. Então, tudo aquilo que a gente... Eu sei que pega mal falar isso, mas é verdade, entendeu? Tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre religião foi escrito pelos inimigos da igreja. Então, assim, é meio difícil de a gente fazer uma análise imparcial a partir do conhecimento do brasileiro médio, né? Que a gente tem que entender, especialmente nessa demonização que fazem em cima de processos como a Inquisição, por exemplo, é que muitos desses processos que são naturais dentro de uma instituição religiosa foram movidos na intenção de assegurar a vivência da ordem, de promover algum tipo de extermínio em massas, assim. Mas pega, por exemplo, essa questão da Inquisição, por exemplo. Nos anos 80, o Papa São João Paulo II reuniu alguns dos maiores historiadores da Europa para tirar limpo essa história da Inquisição, né? E ele, enfim, ao fim do estudo publicaram um livro chamado A Inquisição, que infelizmente só está disponível em língua italiana, mas é muito interessante. Ficou determinado ali que ao longo de 400 anos, a Inquisição sentenciou cerca de 20 mil pessoas a alguma pena em 12 países diferentes. Dessas penas todas, apenas 27 foram por bruxaria. Quer dizer, tudo aquilo que a gente viu nos filmes de Hollywood tá errado, entendeu? Aquilo é uma construção de uma mídia que é anticatólica, entendeu? E a gente compra essa ideia, porque aquilo que paira no senso comum é muito mais construído pela mídia do que propriamente por livros de história, né? Então tu fala com qualquer pessoa, já na intenção de imputar alguma verdade anticristã, a pessoa compra na hora, entendeu? Porque virou senso comum falar mal da igreja. A Igreja Católica foi uma das... Sem querer levantar nenhum tipo de vitimismo aqui, mas a Igreja Católica deve ter sido uma das instituições mais perseguidas da história, assim, não a mais perseguida, né? Viveu um período enfim, completa criminalização na vida social e na política, até o imperador Constantino adotar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Mas até então, a sentença para um cristão era ser jogado às arenas com os leões, né? E... olha que interessante, a despeito de tudo isso, nós temos essa época como a Era de Ouro da Igreja, porque muitos mártires saíram de lá, né? Muitas pessoas que preferiram morrer por Cristo do que negar a fé. Entendi. Isso também aconteceu muito no Japão, não sei se você conhece a história daqui, dos portugueses que trouxeram a religião católica para cá. Também houve muita perseguição. Da perseguição budista? Isso, muita perseguição e muita morte dos japoneses que eram descobertos como católicos. Já ouvi falar, mas nunca me informei sobre isso, não. O nome disso se chama Kakure Christian. Kakure significa esconder, então eram os cristãos que se escondiam, entende? E eles tinham... O povo fala bastante disso aí? Não mais. Também deve ser por conta da região que eu tô morando. Isso era mais pra aqueles lados de Hiroshima, mais pra parte sul do país, né? E o sistema que eles usavam para descobrir se a pessoa era cristã ou não, eles tinham algumas imagens que os próprios navegadores portugueses trouxeram para cá. Imagem, crucifixo, e aí eles colocavam essas imagens na frente da pessoa, e a pessoa ou tinha que cuspir, ou ela tinha que pisar em cima dessas imagens. Se a pessoa não aceitasse cuspir ou pisar, aí essa pessoa era executada. Agora, se a pessoa mentisse, ou se a pessoa realmente não fosse cristã, aí ela pisava ou cuspia e essa pessoa era liberada. Era assim que eles descobriam se a pessoa era católica ou não, entende? Eu ouvi que
a pregação aí no Japão permanece sofrida até hoje, não por qualquer tipo de perseguição frontal e direta, né? Nenhum tipo de perseguição, na verdade. Eu conheço um padre japonês que aprendeu português, hoje ele mora novamente no Brasil, se formou em Roma e depois voltou para pregar no Japão. E os japoneses procuravam ele muito mais em momentos de desespero, por alguma direção espiritual ou algo nesse sentido. E quando descobriram que ele era um sacerdote católico, a primeira pergunta era: mas tu serve aquele Deus estrangeiro? Mas vamos voltar no tempo então. Cara, qual que é o início da religião católica? Cara, o catolicismo parte como a verdadeira palavra de Deus, entendeu? Que tinha outrora sido distorcida pela tradição judaica, né? Então, quando Cristo, por exemplo, vem à Terra e ele reivindica para si a autoridade divina, dizendo: vocês se atentaram aos mandamentos, eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher e a desejar, já cometeu adultério em seu coração. Ele está fazendo uma reinterpretação do Antigo Testamento à luz da verdadeira palavra de Deus. Então, é daí que surge o catolicismo, inicialmente como uma pequena denominação que depois se expande para o mundo todo, né? Entendi. E aí ele se expandiu através dos apóstolos de Cristo, no caso. Dos apóstolos e da sucessão apostólica, né? Enquanto católico, eu entendo que os padres hoje são os sucessores dos apóstolos, bem como o Papa Francisco é o sucessor do apóstolo São Pedro, né? São Pedro seria o apóstolo mais, entre grandes aspas, lógico, mais importante? É difícil determinar, né? Sabemos que, por exemplo, São João era o apóstolo mais amado. Nem por isso Cristo escolheu ele para ser acho que dá pra dizer que São Pedro era o mais importante, sim, tanto que ele foi escolhido pra ser papa, né? Entendemos que, por exemplo, quando Cristo fala pra São Pedro: tu és pedra, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que ele tá determinando ali é a primazia de uma igreja sobre toda a palavra dele, entendeu? E a ideia é que essa palavra foi sendo passada de papa para papa até o Papa Francisco. Então talvez o fato fosse que o Pedro fosse um cara mais de liderança, e Jesus viu nele esse cara poderia liderar esse negócio aqui, acho que eu vou dar a liderança pra ele. Pode ser isso, né? Acho que sim. Bom, todos nós temos vocações diferentes e virtudes diferentes, né? A ideia que nós sejamos diferentes é exatamente que existe uma complementariedade na nossa diversidade. Então nós devemos nos unir em prol de causas comuns, né? Por isso que as nossas virtudes são distribuídas de forma não igualitária, né? Jesus não era socialista. Começou muito esse papo agora de que, se Jesus estivesse vivo atualmente, não tô querendo dizer não no modo da fé, da religião, se ele tivesse vindo pra Terra nos dias de hoje, ele ia apoiar o socialismo, ele ia apoiar prostituta, gays, negros. O que você acha desse tipo de argumento? Eu peguei a paráfrase do Leandro Carnal, né? Não, acho que foi ele que falou isso. Cara, isso se enquadra numa heresia que nós chamamos de teologia da libertação, né? Que foi inclusive condenada pelo Papa Bento XVI como um novo tipo de heresia, porque ela engloba todas as heresias anteriores e perverte a fé em toda a sua complexidade. Então ela trata, em última instância, da imanentização da fé, né? Tu nega todo o caráter transcendente do evangelho, interpreta todas as escrituras à luz de um cientificismo materialista, e aí tu vai negando totalmente a transcendência. Acaba, em última instância, transformando a igreja, que tem como missão salvar almas, em uma ONG, né? Não que a igreja também não tenha esse papel de fazer caridade e de dar a comer a quem tem fome, dar de vestir a quem está sem roupas, entendeu? Mas não é só isso, né? O papel da igreja é maior que isso. Mas aí você estava falando do Constantino, e é justamente nessa parte que eu meio que abalou um pouco a minha fé, porque parece que foi escolhido o que ia entrar na Bíblia e o que não ia entrar nessa fase do Constantino, quando ele meio que oficializou a religião católica, né? O que você pode comentar sobre isso? Então, hoje tem muita confusão acerca do cânon da Bíblia, especialmente por conta do protestantismo, né? Então, a maioria dos protestantes presumem que a Bíblia caiu dos céus pronta com zíper e tudo, né? Uhum. Quando, na verdade, a Bíblia
A Bíblia foi um empreendimento católico de 4 séculos, né? Quando Cristo sobe aos céus, ele não nos deixa nenhuma Bíblia, mas deixa uma igreja una, santa, católica e apostólica. E essa igreja, ao longo de 4 séculos, determina os mais de 60 livros que compõem a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia não ficou pronta de uma hora para outra, entendeu? Embora tudo aquilo que seja ali seja, assim, inspiração, é necessário um trabalho muito longo para determinar o que vai entrar na Bíblia e o que não vai, né? E existem divergências por conta disso até hoje, né? Lutero depois tira alguns livros do Antigo Testamento. Você acha que a Bíblia deve ser lida literalmente ou você acha que são metáforas que Deus usou para explicar coisas mais complexas para os seres humanos? O Novo Testamento é absolutamente literal. Talvez uma ou outra coisa ali no livro de Apocalipse seja metafórico. Mas coisas como, por exemplo, o livro de Gênesis, a igreja entende que é uma enorme metáfora. Uma enorme metáfora para a humanidade, inclusive. Então, por exemplo, entende que Papa São Pio X falava que a Arca de Noé é um simbolismo para a igreja católica. Da mesma forma que não houve salvação fora da Arca de Noé, não existe salvação hoje fora da igreja católica. Por isso chamamos a igreja de a Barca de São Pedro. E qual que é a sua interpretação do Gênesis? Adão, Eva, criar o mundo em 7 dias. Aí vem a ciência e fala que houve o Big Bang, uma grande explosão, que nós nascemos de seres aquáticos. O que você acha de tudo isso? Nós nascemos de seres aquáticos, né? Um dia Charles Darwin disse, façam-se as pernas, então os peixes saíram da água e começaram... Não, sem querer desmerecer aqui, eu acho que essa contraposição de evolucionismo com criacionismo, ela não faz o menor sentido, sabe? Porque não existe uma contraposição. Charles Darwin termina o livro A Origem das Espécies falando que a vida, em todos os seus poderes, foi criada pelo sopro de vida do Criador, né? Demais, toda a teoria da evolução não explica a origem da vida, mas a origem das espécies, né? A primeira vida, segundo Darwin, tem uma criação transcendente, né? Mas tu, Eduardo Salvati, o que você acha que aconteceu? Deus estalou o dedo e falou, terra, céu, água, humanos. Ou você acha que houve uma grande explosão, ou o quê? Então, Santo Agostinho, por exemplo, ele diz que os 7 dias poderiam, na verdade, ser 7 eras, né? Porque o tempo para Deus é diferente do tempo para nós, né? De tal forma que o tempo nem mesmo existia antes da criação do universo. Ele foi criado ou junto com o universo ou depois da criação do universo. De tal forma que, enfim, nem tudo em Gênesis pode ser interpretado de forma literal, né? Ademais, o primeiro indivíduo a sugerir que a criação pode ter se dado por etapas foi Santo Agostinho, né? Quer dizer, a gente não pode dizer em instância nenhuma que seria impossível para Deus criar a humanidade em etapas. Eu sinceramente não sei se a teoria da evolução procede ou não, embora hajam evidências fortes dos dois lados, né? Existe um livro muito bom, escrito por 2 protestantes, que se chama Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu, em que eles tratam, em alguns capítulos, dessa questão da teoria da evolução. É muito interessante. Eles fazem uns contrapontos fortíssimos ali. Tem algum que você pode citar de exemplo? Te peguei. Eu pegaria o livro, mas acho que é roubo. Não, pode pegar. Tá certo, vou abrir o livro aqui. Então, Charles Darwin, ele pressupunha uma teleologia bem na ordem hegeliana, assim, no sentido de que ele termina, inclusive, A Origem das Espécies falando sobre isso, né? Que todos os seres humanos, não, na verdade, todas as espécies estão dentro de um mesmo processo evolutivo, na qual todas elas descendem de um único ser. De tal forma que nós vemos aquele quadro famoso, em que em uma ponta tem um macaco, então um Australopithecus, então um Neandertal, até chegar ao ser humano, correto? Isso. Hoje nós temos milhares de macacos e bilhões de humanos, mas nós não vemos nenhum Australopiteco, nem nenhum homem de Neandertal, nem nenhum daqueles que eram supostamente mais evoluídos que os macacos e que deveriam se adaptar melhor, né? E alienígenas, onde eles entram nessa equação aí? Recentemente perguntaram ao Papa Francisco o que ele faria se existissem alienígenas. Ele disse que iria evangelizar eles e fazer o batismo. Tá. Sabe o que eu acho legal? Eu fico teorizando aqui. Se algum dia a gente descobre uma raça extraterrestre e eles cultuam o mesmo Deus cristão. Mas só que ele seria verde, né? Porque o que aconteceu foi que os europeus, na época da Renascença, etc., a única referência que eles tinham era o homem europeu. É o que dizem, pelo menos. Por isso que eles pintavam Jesus quase loiro, olho azul, olho verde, o homem branco, né? Então talvez se os alienígenas tivessem o mesmo Deus, cultuassem o mesmo Deus, ele seria verde de olho grande, né? Essa questão da iconografia de Jesus é muito interessante, né? Todo mundo tenta criticar hoje a igreja por ter
construído um Cristo branco e de cabelo longo, mas isso está em consonância com aquilo que a gente pode observar, por exemplo, no Santo Sudário, né? Ou nas representações mais antigas de Cristo já era tal qual nós vemos na iconografia moderna. Né? Tem que considerar que Cristo nasceu naquela região ali da Palestina e, assim, eu nunca vi um judeu negro na vida, sabe? Mas, O que também não tem problema nenhum. Sim. A abordagem pedagógica da igreja está sujeita às contingências de tempo e espaço. Então tu vê, por exemplo, quando os jesuítas vêm para o Brasil, eles fazem uma representação de Jesus e Maria de forma mais indígena, né? Adaptam as orações para Tupi e trocam os nomes de Jesus por Tupã, por exemplo. Da mesma forma que, bom, nós vemos essa iconografia porque nós somos colonizados por europeus. Agora, se tu for na África, tu vai ver uma iconografia de Cristo mais negro. as pessoas levam muito a sério, né? Você tem que imaginar que aquilo é uma representação só, não é de fato quem é a pessoa, quem foi a pessoa, né? Em verdade, pouco interessa a cor de Jesus, né? Sim. E o mais importante é a mensagem que ele deixou, né? Então, não. Não? Não, porque temos entendimento de que nós, por exemplo, somos somente corpo. Temos o espírito também, mas somos somente homens, correto? Deus Pai, aquela visão que nós temos de Deus, é somente espírito. Portanto, é necessário que, para que a gente tenha uma comunicação boa, nós sendo somente homens e Deus sendo somente espírito com Deus, tenhamos um intercessor que seja perfeito Deus e perfeito homem. Por isso a Igreja Católica professa que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, perfeito Deus e perfeito homem. Daí decorre inclusive uma distinção muito interessante entre católicos e cristãos ortodoxos do Oriente, que dizem que Cristo é somente Deus, né? Então, pro catolicismo, o Deus, Jesus, é uma espécie de elo entre o sagrado e o humano, o divino e o humano. Embora ele também seja divino no seu caráter humano. Isso nós chamamos de união hipostática, esse caráter tríuno de Deus, que é uma das coisas mais difíceis de se compreender na teologia católica, né? Então a igreja professa a fé em um único Deus, um Deus uno e tríuno. Isso é, um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. De maneira nenhuma trata-se de três deuses. De maneira nenhuma trata-se de três deuses, mas de um único Deus em três pessoas, né? É uma fé monoteísta. Por isso que nós dizemos que Cristo é Deus, como o Pai e o Espírito Santo também. Entendi. Nossa, é muito confuso o catolicismo, mas tudo bem. Voltando lá em Adão e Eva, cara, eu já vi uma analogia, eu achei muito interessante, e a analogia que eu aceito pra mim, porque meio que o catolicismo é uma espécie de self-service, né? Você pega o que você acha que funciona melhor pra você. Infelizmente é o que se tornou no Brasil, né? Mas não era pra ser assim. Sim. Mas eu acredito que a analogia da maçã e da cobra, e que fez Deus expulsar Adão e Eva do Jardim do Éden, eu acho que foi o fato deles terem encontrado o sexo, descoberto que eles poderiam dar a vida para outras pessoas também. Não só Deus poderia criar outras pessoas, mas o ser humano também poderia criar outras pessoas através do sexo, e foi por isso que eles foram expulsos. O que você acha dessa teoria? Já teve uma pessoa que falou que eu sou retardado por ter falado isso, mas eu quero saber a sua opinião também. A maçã é invariavelmente uma metáfora para algum pecado. O pecado não era comer uma fruta, certamente não. Inclusive, algo interessante é que em Gênesis nem fala que era uma maçã, fala que era uma fruta. Qualquer, fala o fruto proibido. Não sabemos que fruta era, podia ser uma melancia, um morango. Não seria legal se fosse um morango, mas enfim. Não, seria assim, morango é sexy. Enfim, entende-se que qualquer que tenha sido o pecado que Adão e Eva cometeram, ele foi transposto para o símbolo de uma maçã. De tal forma que todo pecado, por exemplo, pressupõe ou parte de um egoísmo, no sentido de que tu tá preterindo o teu próprio prazer em detrimento da vontade de Deus. Entendi, interessante. Assim, não dá para saber exatamente qual foi o pecado simbolizado pelo fruto proibido, mas foi algum pecado que implica egoísmo. E sexo. Pode ser, entendeu? Porque até tem não vou conseguir citar a Bíblia agora, mas tem até um trecho que eu acho que diz assim que eles olharam pro outro e sentiram vergonha, então é bem provável que eles cometeram o ato, comeram do fruto proibido, aí eles olharam pro outro e viram o que aqueles órgãos faziam e acabaram envergonhados um do outro e se cobriram e começaram a se vestir. Pode ser isso também, não pode? Não acho inviável. Não sei, não acho inviável. Tá bom.
Tá, aí avança no tempo. Constantino colocou a religião católica como a religião principal em Roma. E o Império Romano praticamente dominava uma parte do mundo. E aí a Igreja Católica começou a crescer e enriquecer. O que você pode comentar dessa fase da Igreja Católica de muito dinheiro e muito poder? A igreja tem 5 mandamentos próprios, né? Além dos mandamentos propriamente divinos, né? Um deles é o pagamento do dízimo, né? Que é 10% do salário do indivíduo. A igreja precisa de dinheiro invariavelmente para se manter, entendeu? Hoje cobra-se muito que os estados nacionais tirem dinheiro da igreja via imposto, né? Ou alguma outra medida. Mas tem que entender que, por exemplo, a igreja, embora receba dinheiro, porque tem que se manter como qualquer outra instituição, ela retorna isso para a sociedade através de ações sociais e tudo mais, né? Por que, por exemplo, os estados nacionais ficam receosos de... Vamos trazer aqui para nossa realidade. Por que o governo brasileiro não quer, nem nos governos mais esquerdistas, quis cobrar imposto da igreja? Porque a igreja faz um papel social que o Estado não pode fazer. Mesmo as denominações evangélicas mais novas, os neopentecostais, eles estão tirando pessoas das drogas nas favelas, entendeu? Não adianta o Estado mandar um policial, porque o cara não vai querer ir falar pro policial que tá usando drogas e pedir ajuda. Agora, para um pastor ou para um padre, ele vai. O enriquecimento não é em si um pecado. Mas você sabe que, né? Você sabe que também cometeu alguns excessos no passado, né? Vender papel dizendo que era um pedaço do céu. Você sabe que teve isso também, né? Ah, quem nunca? Quem nunca? Tem que se entender que, por exemplo, na Idade Média, ou no período anterior à Idade Média, antes do advento do jornalismo e da mídia, a mídia precária, né? Aquela mídia somente por papel, a comunicação era um negócio muito mais restrito, de tal forma que até que um padre estivesse cobrando indulgências para isso chegar até o Papa e o Papa tomar alguma providência, o padre já tinha morrido, entendeu? Porque era um trabalho de uma vida isso. A cobrança de indulgências nunca foi uma prática institucional da igreja. Foi algo que acontecia às escondidas do papado. Mas também teve muito papa sacana. Você sabe também, né? Você sabe, né, cara? Tiveram papas... Não, é assim, tem que entender que, por exemplo, os sacerdotes são sucessores dos apóstolos. Entre os apóstolos tinha Judas, por exemplo, né? Defendeu bonito agora, hein? Agora sim. A minha visão, quando eu vejo um mau sacerdote, eu entendo que Cristo quis colocar aquele cara mau em meio a muitos santos, né? Porque a gente tenta fazer uma análise da história da igreja pegando só os inimigos da igreja dentro da igreja, né? É como que se a gente quisesse fazer uma história da arquitetura falando só dos prédios que caíram, né? E ignorar os prédios maravilhosos que estão de pé até hoje. Quando se fala de história da igreja, tirando os católicos, evita-se muito falar, por exemplo, de São Francisco de Assis, de São Padre Pio de Pietrelcina, de São João Paulo II e de tantas pessoas que fizeram tanta coisa pela humanidade. Hoje, quais são consideradas as pessoas, assim, de maior relevância e importância para a história da religião católica? Você consegue fazer um top 5? É difícil. Acho que, por exemplo, certamente Jesus, né? Não, Jesus, não tem o que falar. Agora, caras que vieram depois, assim, inspirados por Jesus. Inspired by Jesus. Certamente os primeiros apóstolos, né? São Pedro e São Paulo são importantíssimos. São Pedro assumiu o posto de Papa, enquanto São Paulo saiu para colonizar vários lugares, inclusive a Europa. Então tu imagina como foi para ele chegar num continente completamente pagão, com um livrinho embaixo do braço, dizendo, bom, agora eu vou evangelizar esse povo todo. E ele construiu o maior império católico de todos os tempos, assim, né? Como que São Paulo morreu, você sabe? Não sei. Acredito que ele tenha sido martirizado, como todos os apóstolos menos São João. Foram todos martirizados. São Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. E o lugar onde ele foi crucificado hoje é a Basílica de São Pedro. Ele não se achava digno de ser crucificado da mesma maneira que Cristo. Então ele quis ser crucificado de cabeça para baixo. Hoje as pessoas usam a cruz invertida como se fosse alguma insígnia satânica, mas não tem nada a ver. Puta, você chegou num ponto ótimo também pra falar. Cara, quantos anos você tem mais ou menos? Tenho 17. Puta, novo ainda, novo. Mas no meu tempo, tinha um programa de televisão japonesa chamado Cyber Cops. E nesse programa tinha um personagem que o nome dele era Lucifer. E aí eu, criança muito ingênua, muito pequeno, eu desenhei ele no papel, né? Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, esse daqui é o Lucifer, escreve o nome Lucifer pra mim aqui. Meu pai, que isso, filho, que é isso? Aí até eu explicar,
Só que existem várias, como que eu posso dizer? Várias teorias acerca de Lúcifer, que ele é um anjo caído, e que o nome dele significa portador da luz, e tem gente que diz que falar isso é pecado, que é uma heresia e tudo mais. Qual que é a sua visão, qual que é a sua opinião, o que você estudou sobre Satã? Demonologia é um assunto interessantíssimo, mas deve ser estudado com certo cuidado para que o indivíduo não fique maluco. Não comece a ver o demônio até debaixo da cama. Então tem um livro, por exemplo, de um padre, que é um padre desses mais populares, que escreve pro povão mesmo, o padre Reginaldo Manzotti. Escreveu recentemente um livro chamado Combate Espiritual, em que ele explica sobre a atuação do demônio na Terra. E, embora seja voltado para um público mais leigo, eu acho interessantíssimo ele destruir essa ideia de que o demônio não existe. Porque, em verdade, o demônio existe e ele atua nesse mundo. Inclusive, eu acredito que existe uma dimensão espiritual em tudo aquilo que a gente faz na Terra. Inclusive na atividade política. Mas, retomando essa questão do satanismo, é uma constante, desde o advento do cristianismo, o culto a demônios, normalmente velado, e o culto a Satã. Enfim, eu divaguei aqui e esqueci da pergunta. Mas você acha que sempre existiu um demônio, que ele esteve sempre lado a lado de Jesus tentando tentar ele? Então, no Novo Testamento, quando Cristo vai fazer um jejum de 40 dias no deserto, o demônio tenta ele por 3 vezes. Segundo, se não me engano, o livro de Êxodo, Lúcifer era, sim, um anjo caído que escolheu deliberadamente ser mal, porque somos todos criados sob a égide do livre-arbítrio. E quando ele se revolta contra Deus, o arcanjo Miguel que significa quem como Deus, né? No sentido de que quando Lúcifer tenta se elevar à altura de Deus, arcanjo Miguel, que era um arcanjo, não é um dos postos mais elevados de celestial, assim, tem acima dele os querubins e serafins, ele se levanta e brada, quem como Deus? Então ele enfia uma lança, inclusive ele é muito retratado na iconografia católica, pisando na cabeça do demônio, enfiando uma lança no peito dele, e expulsa Lúcifer do paraíso. Cara, eu adoro essa mitologia toda, adoro. Pode continuar. Tem inclusive uma oração de São Miguel Arcanjo que foi depois popularizada pelo Papa Leão XIII, porque ela era usada somente para exorcismos, e hoje todo fiel pode rezar o resto todos os dias. Puta, eu vou soar satanista agora, mas a história do Lúcifer é muito interessante, porque diz que ele tinha inveja dos seres humanos, porque Deus amava tanto os seres humanos que ele falava, como que você pode amar esses seres tão imperfeitos? E aí ele meio que se revoltou contra Deus. Essa história procede ou não? Pois é, todo ser humano nasce no pecado, e ainda assim Deus decidiu se fazer homem e habitar entre nós, descer a nossa miséria para morrer pelos nossos pecados, enquanto que os anjos, que são seres perfeitos, criados na perfeição, não têm esse privilégio de ter esse contato com Deus como nós temos na Eucaristia, por exemplo. Falando de Eucaristia, a representação Sim. do pão e do vinho, sangue de Jesus, corpo de Jesus, o que você pode comentar sobre isso? Dogma católico. Todas as vezes que nós professamos a nossa fé, falamos creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, mas na versão original de latim falamos creio também na Santa Eucaristia. A Eucaristia foi estabelecida por Cristo na última ceia, né? Quando ele fala, este é meu corpo que será entregue por vós. Um adendo aqui aos protestantes. Cristo não falou, este simboliza meu corpo que será entregue por vós. Isso aqui é como se fosse o meu corpo que será entregue por vós. Aqui eu tô brincando que é meu corpo que será entregue por vós. Não, ele disse, este é meu corpo que será entregue por vós. Não é passivo de metáforas aquilo. Aquilo é absolutamente literal. Entendi. E da mesma forma que Cristo celebrou esse mistério, nós celebramos ele todo domingo e comungamos. Retomando aqui, é importante para comungar estar livre de pecados mortais, devidamente confesso, tá? Que essa é uma prática que vem se perdendo no Brasil. Tu vê aquela fila de gente comungando e pensa, nossa, mas só tem santos aqui, né? E por que as missas são de domingo? Porque domingo é o dia do Senhor, né? O dia em que Cristo ascendeu aos céus. Os judeus antes guardavam o sábado, né? Que foi o dia em que Deus tirou para descansar, segundo o Gênesis. Cara, a história da humanidade, da civilização ocidental, a base inteira dela é católica, né? Não tem pra onde fugir. E você fala latim também? Eu entendo alguma coisa de latim, muito pouco mesmo, e eu rezo algumas coisas em latim.
é bom não perder a tradição latina, porque a igreja tem 18 séculos de tradição latina, né? Então, eu posso rezar aqui um creio em latim. Por favor. Eu vou começar com o sinal da cruz, pra não ser um negócio sacrílego, entendeu? Sim. Não, eu posso falar só por falar, mas vamos lá, então. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credum Deum Patrem omnipotentem creatorem celer terra et in Iesum Christum Filum eius unicum Dominum nostrum, qui conceptus esse de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgini, passio sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, ascendit ad infernus, tertia die recreatione et mortus, ascendit ad caelos, sedet ad dextram Dei Patrem omnipotentes, id venturus est iudicare vivos et mortus. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctum communionem, remissionem peccatorum, carnis recreationem, vitam aeternam. Amém. Não, mas tem várias orações maravilhosas no latim, entendeu? Porque a ideia é que nós fazemos uma oração litúrgica para que, né, uma oração já escrita e devidamente repetida pelos santos ao longo dos séculos passados, para que a gente não tente, por exemplo, se comunicar. Claro que é uma comunicação direta com Deus, mas não dobrar o joelho e falar, e aí, JC? Para não criar na nossa cabeça uma aí. imagem de Cristo que não condiz com a realidade, né? Entendi. Por isso, inclusive, também a importância das imagens. Porque nós rezamos, por exemplo, diante de imagens, mas não para imagens. Essa é outra distinção importante. Quando tu reza diante de uma imagem, tem que ter em mente que Deus não tá ali. Mas que aquela imagem remete a Deus e que a tua oração deve estar sendo dirigida a Ele. Ou ao devido santo, né? Então é mais ou menos pra te fazer uma lembrança de que Deus existe, é isso? Há que se cuidar pra não cair em nenhum tipo de idolatria, né? Esse é o problema daquela oração que os caras... Aquela oração improvisada, sabe? Fala, e aí, JC, vou mandar no proceder. Tá, eu vou parar de desrespeitar aqui. Eu não me seguro, mas... Vou parar de desrespeitar aqui. Em que o indivíduo vai falando qualquer coisa acerca da vida dele e, enfim, acaba criando um Cristo na mente dele que não condiz com a realidade. Logo, ele não tá mais falando com um Cristo, mas com uma invenção dele próprio. O que eu achei interessante da oração em latim é que eu entendi quase tudo que você falou. Agora, não sei se é porque eu já conheço a oração ou se é porque o latim é muito próximo da língua portuguesa, né? A língua portuguesa é oriunda do latim, né? Nós falamos um latim, mais ou menos, né? Um latim latino. América Latina é porque nós falamos uma língua que descende do latim. Mas antigamente as missas eram inteiramente em latim e o padre, ele rezava a missa de costas, era sempre de frente para o altar, ele parece que raramente se virava de frente para o público. Só que isso com o tempo passou e agora os padres são meio que o galerosos, né? São um amigão da galera. Então, houve uma reforma litúrgica empreendida pelo Papa Paulo VI, Beato Paulo VI, que eu tendo a achar que foi muito danosa para a igreja. Por muito tempo eu frequentei a Fraternidade de São Pio X, que, bom, eles são católicos, embora não estejam em perfeita consonância com o papado, porque eles estão celebrando... Bom, na verdade, isso todo foi um movimento que começou ainda durante o papado de São João Paulo II, em que um cardeal, não vou lembrar o nome dele agora, decidiu nomear 2 padres que celebrariam uma missa tal qual era no rito antigo, né? Quero dizer, no rito tridentino. É errado falar missa nova e missa velha, porque trata-se do mesmo sacrifício da Eucaristia, né? Mas esse cara foi excomungado pelo Papa São João Paulo II, a quem eu tenho grande devoção. Ainda assim, eu decidi conhecer a Fraternidade de São Pio X, e eu acho de verdade que é um ambiente muito mais respeitoso e piedoso, entendeu? Porque, por exemplo... A ideia do padre ficar virado, não é que ele estava de costas para o povo, mas ele estava voltado para Cristo, para o sacrário, onde seria feita a transubstanciação. Então imagina que hoje, o padre entrar na missa, inclusive existe todo um simbolismo maravilhoso ali. Na missa tridentina, por exemplo, o Papa usa uma capa com uma cruz nas costas e subia. Antigamente toda a igreja tinha que ter 7 degraus, ou degraus, na direção do altar, de tal forma que cada um deles representava um sacramento. E o Papa celebra a missa celebra a missa em persona Christi, quer dizer, não é o padre quem fala, mas Cristo quem fala através dele. E o padre subindo o altar é como se fosse Cristo subindo o Calvário, né? Então existe todo um simbolismo ali. E aí tu imagina que hoje o padre sobe o altar e vira de costas para Cristo, entendeu? É como se tu fosse entrar numa sala de reunião para falar com o teu superior, acompanhado de um grupo de pessoas, e tu virasse de costas e ficasse falando com ele de costas, entendeu? Entendi.
Ou pior, o sacrário não fica mais na nave da igreja, fica no cantinho, assim. Quer dizer, então o centro da missa não é mais Cristo, agora é um negócio pra te entreter o povo, assim. Entendi, faz sentido. Tá todo mundo animado aí, né? Uns negócios desses. Ou chega no absurdo do padre achar que a liturgia dele vai ser melhor que a do Papa. E aí ele decide que no final ele vai botar uns violeiros tocando umas músicas altas ali pra entreter os jovens. Tu não curte umas músicas de igreja, não, bicho? Pá, mas detesto, um negócio sacrílego, entendeu? A missa é o rememoramento do sacrifício eucarístico de Cristo. É como que se tu estivesse diante do Calvário, entendeu? Cara, eu não cantaria diante do Calvário. Uma vez perguntaram pro padre Gabriele Amor, que era o exorcista oficial do Vaticano, se é possível bater palmas na missa, né? Se pode bater palmas na missa. Ele disse, bom, no sacrifício de Cristo no Calvário, 2 grupos batiam palmas, os soldados romanos e os demônios. Então, Padre Marcelo Rossi pra você é um negócio sacrilégio. Eu jamais iria numa celebração dele, tendo a achar que... Assim, não sei como é a homilia dele, não sei se isso de fato traz pessoas pra igreja, mas tenho que reconhecer que só a renovação carismática lota estádios. Nenhum outro movimento consegue agregar tanto quanto a renovação carismática. No sentido não de qualidade, mas de quantidade mesmo. Agora, se os fiéis dele saem dali e vão pra uma seita neopentecostal, eu não sei ainda, eu não sei qual é o grau de espiritualidade daquelas pessoas. É que vira show também, né? Acho que as pessoas vão mais numa missa do Padre Marcelo pelo show do que pela mensagem religiosa espiritual, né? Pois é, o padre vira estrelinha, né? Tem esse fenômeno dos padres celebridades. Tem hoje. Aquele padre bonito lá também, como é que é o nome dele? Padre Fábio de Mello. Isso. O padre malhado, o que é aquilo, cara? Que dá opinião no Twitter sobre política e não sei o quê. Não, pior é que ele nem é... Nem chega, por exemplo, defender opiniões políticas que vão contra a fé, eu acho, mas... Eu não sei, ele vai desmanentizando a fé. Padre que não usa batina, sabe? Não sei, acho meio triste isso. O que eu acho mais triste... consagrada, sabe? O que eu acho mais triste são as fiéis mulheres que são apaixonadas por ele e que adorariam... Sabe, né? Você sabe, né? Essas católicas aí, pois pelo amor de Deus, né? Não, mas ele mesmo falou, nenhum padre tá aí pedindo pra acabar com o celibato. Procurem esposos em outro lugar. Achei maravilhoso. Entendi. Mas vamos lá. Cara, hoje em dia a religião católica voltou a ser extremamente criticada, principalmente agora que o progressismo tá muito forte. E aí ficam trazendo coisas do passado, ficam buscando interpretações na Bíblia. Por exemplo, parte de submissão da mulher. Eu até ouvi um argumento muito interessante recentemente de que essa palavra submissão significa que você está sob missão de alguma coisa. Então a mulher está submissa ao marido porque ela está em uma missão com o marido, assim como o marido está em uma missão com a mulher. Então tem muita coisa que os progressistas ficam, como que eu posso dizer, ressignificando. E isso está criando um ódio acerca da religião católica. O que você acha sobre isso? Não, certamente, o teu público migtal que me desculpem, né? Não? Mas homens e mulheres são seres diferentes, mas complementares. Portanto, estar em submissão não é problema nenhum, desde que os dois sejam consonantes, né? Agora, a passagem completa de São Paulo diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. E nós nos perguntamos, como Cristo amou a igreja? Cristo amou tanto a igreja que morreu por ela. Ai, aí pergunta, agora você atiçou a ira dos migtals. Não, a gente pergunta, será que uma mulher não seria submissa a um homem que está disposto a morrer por ela, sabe? É que o problema é que a mulher não morreria pelo homem, né? Esse é o problema. Pois é, né? Não, nada contra os migtals. Eu vi aquela entrevista com o Raccoon e achei maravilhoso. Tô lendo aquele cara com nome islâmico lá. Nessahan Alita? O Nessahan Alita, tô achando ótimo também. Tentando conciliar aquilo com a minha catolicidade, embora esteja difícil. Entendi. Mas tem muita coisa real ali de um ponto de vista antropológico, que faz muito sentido. Mas você acha que as redes sociais estragaram muito a religião também? Rede social, internet... Porque o nível de ateísmo cresceu bastante também, né, nos últimos tempos. Eu acho que é melhor, às vezes, entendeu? O indivíduo ser um ateu, confesso, do que ser, às vezes, um mau religioso, ou alguém que vai à igreja sem entender nada do que tá acontecendo ali. Mas eu acho que o maior mal da religião, tipo, o que mais acabou com a religião hoje é o ensino religioso das escolas que se dizem cristãs. Porque a gente tenta ensinar para as crianças uma versão muito simplificada, muito
muito turma da Mônica do cristianismo, que vai rebaixando a fé e a pessoa cresce com aqueles vícios mentais que achar que não, ser cristão é ser bonzinho, ser cristão é dar dinheiro pro mendigo na rua. Não, é claro que envolve isso também, mas é um propósito muito maior de tu servir a um Deus que se faz homem, habita entre nós e morre por nós, entendeu? E tu tem em mente que tu deve algo a esse sacrifício, sabe? Digamos que você vire um seminarista e você vire padre, vire bispo e se torne papa. Se você se tornasse papa, o que você faria para melhorar a imagem ou melhorar a qualidade da religião católica nos tempos atuais? Se eu fosse o papa hoje, vai, é difícil isso. Eu tendo a achar que a melhor administração que o papado teve nos últimos anos foi o Papa Bento XVI. Sim. Papa bravo. Então, acho que... Oi? O Papa bravo. O Papa tradiça, o Papa que excomungou Leonardo Boff. Não, ele não excomungou, ele só impôs um voto de silêncio de 6 anos pra não me caluniar o padre aqui. Não, mas tendo a achar que a administração dele foi excelente, entendeu? O que a igreja tem que fazer não é... Aquilo que o padre Paulo Ricardo fala, a igreja não precisa de muito mais fiéis, a igreja tá bem, entendeu? Embora o número de fiéis tenha diminuído depois do Concílio Vaticano II, a igreja não é uma das instituições mais ricas do mundo. A gente precisa de mais excomungações, entendeu? A gente precisa de menos desses vagabundos infiltrados na igreja falando merda. Entendi. Então você precisa de uma expulsar a igreja gente pra que não esteja cacete. disposta a conciliar com o PT, a não conversar com a MST, a não desmanetizar a fé pra padre virar cantor, entendeu? Uhum. Então você expulsaria bastante gente? Você acabaria com as mas tiraria musiquinhas? muito, faria uma limpa. Oi? Você acabaria com as musiquinhas do Marcelo Rossi? Acabaria com as músicas na hora. Ia fazer uma limpeza que nem São Pio X fez. Vou tirar todos os modernistas, entendeu? Deixar só aquilo que tem de tradicional. Não iria revogar o Concílio Vaticano II, porque acho que ele tem seus méritos, entendeu? Devem ser considerados. Mas tem muita coisa ruim aí que a gente tem tolerado há muito tempo, que vem destruindo a igreja de dentro pra fora. Inquisição pra feministas também, por favor. Você faria isso? Esse é um erro muito comum acerca da Inquisição. A Inquisição era um órgão interno da igreja. Quer dizer, o tribunal entendia que só podia condenar aqueles que tinham o entendimento da verdadeira fé. Então, assim, não podia condenar judeu, não podia condenar pessoas de outras religiões, só os próprios católicos. Então, assim, o indivíduo escolhia estar sob o jugo do tribunal inquisidor uma vez que ele aderia ao catolicismo. Tu vê, por exemplo, Galileu, tudo aquilo que falam sobre Galileu. Ninguém jamais perseguiu Galileu por ele... Ele nunca foi levado ao tribunal por ter dito que a Terra girava em torno do Sol, mas por ter negado a real presença de Cristo na transubstanciação eucarística, né? Ele teve problemas pessoais com o Papa, que era inclusive tio dele. Então, assim, essa é outra questão que é muito distorcida aí pela mídia. Já aproveitando falando que a gente tá em polêmicas, posso tocar na ferida máxima da religião católica? Claro que pode. Tá. Vamos lá então. Padres que gostam de menininhos, coroinhas. O que você tem a dizer sobre isso aqui? Essa é a maior arma que as pessoas usam pra atacar a religião católica, né? Certamente. Também construída por Hollywood e fomentada aqui no Ocidente por Eça de Queiroz, né? Em um livro em que ele desenvolve um personagem chamado de Padre Amaro e tenta criar toda aquele mito da pedofilia na igreja e tudo mais, né? Mas tem um sociólogo italiano maravilhoso chamado Massimo Introvigni. Desculpa meu italiano aqui. Ele redigiu uma pesquisa que mostra tem que falar mais cantado. Massimo Introvigni. Pronto, pode ver. Exatamente, isso aí. Ele redigiu uma pesquisa maravilhosa que mostra que em um período de 10 anos na Itália, apenas 100 padres foram condenados por pedofilia. Ao passo que 6.000 professores de educação física foram presos pelo mesmo delito. Entendi. Agora, na Alemanha, nesse mesmo período de 10 anos, só 0,2% das condenações por pedofilia envolviam o clero. Então, assim, é claro que a mídia senta o pau quando acha um padre pedófilo, como tem que fazer mesmo. A gente deve cobrar maior intransigência moral dos padres por eles serem consagrados. Mas, assim, existe um processo de criar um vilão que simplesmente não existe, entendeu? O número de perversões sexuais cometidas por sacerdotes católicos é infinitamente menor do que entre qualquer outra comunidade do mundo. Assim, são algumas
alguns grupos sociais que são os mais responsáveis pela pedofilia, como, por exemplo, os professores de educação física e os padrastos. Mas quero ver a mídia ter coragem de atacar os padrastos ou o divórcio, né? Agora, assim, enquanto entrou numa polêmica, eu vou trazer outra também. Diga. Vale retomar também que a enorme maioria dos indivíduos condenados por pedofilia tem envolvimento com práticas homossexuais. Mas não convém a mídia falar sobre isso, né? Sim, mas é um fato mesmo, porque até recentemente saiu aquele negócio das feministas falar que uma mulher era estuprada a cada 10 minutos, alguma coisa assim. Só que na verdade Isso estupra uma pesquisa estatística, né? Isso, só que na verdade a maioria dos casos eram casos de homens que estupravam outros garotos. E a maioria desses casos são casos de pedofilia homossexual, né? Tem esse lado também. Pois é, todo caso de estupro nos presídios que não é falado, entendeu? É sempre um caso de um homossexual contra um heterossexual. E isso acontece a rodo. Qual a sua opinião sobre homossexualidade? Eu não posso falar homossexualismo que dizem que é doença. Eu acho que o homossexualismo... Não fala isso, tu vai derrubar meu canal. Não vai derrubar meu canal. Tá certo. Eu acho que pessoas com esse comportamento, né? Assim, falando sério agora, não acho que seja uma perversão no sentido científico da palavra, né? Não acho que seja antinatural no sentido científico, que a ciência entende como natural tudo aquilo que se apresenta na natureza, portanto não poderia ser, mas não deixa de achar que é um pecado, entendeu? E é claro que as pessoas precisam do nosso acolhimento, do nosso respeito, porém, respeitar não é achar bonito, respeitar não é bater palma, não é tomar parte. É somente respeitar. Acho, inclusive, que o homossexual é um forte candidato a mártir, por exemplo. O indivíduo que tem essa tendência e escolhe voluntariamente não seguir os seus... Não sei se instintos é a palavra certa. Não seguir os seus impulsos sexuais e viver uma vida de celibatário é um santo. O engraçado é que os islâmicos, eles de fato matam homossexuais, enforca, afoga, queima, apedreja. Não tem católico nenhum fazendo isso, até onde eu sei. Só que a religião católica é muito mais criticada do que a religião islâmica. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que em matéria de conflitos entre religiões, especialmente quando envolve Israel e Palestina, isso é de uma complexidade que eu talvez não seja nem capaz de entender, sabe? Entendi. Mas eu tendo a achar que, por exemplo, de um ponto de vista geopolítico, o ataque, por exemplo, aos países islâmicos acaba por ser, em última instância, uma defesa de Israel, entendeu? Que é um país que desapropriou terras da igreja e que cobra impostos abusivos sobre denominações cristãs. E, ademais, os cristãos nos países islâmicos que existem e são numerosos, eles têm que ser considerados também, entendeu? Embora haja por parte dos islâmicos uma ortodoxia muito mais forte nesse sentido de fato, atuar em função daquilo que eles acreditam para além das ideias. Não, eu tô me expressando mal. De atuar aquilo tal qual tá no Corão, entendeu? Entendi. Ainda falando desse negócio da homossexualidade. Tá, agora que os caras perceberam que mulher é um bicho muito estranho e muito difícil de lidar, tá uma onda de caras que curtem as famosas traps. Vocês já ouviram falar? Pois é, né? Tem muito homem que está se voltando às bonecas. O que você acha disso? Não só bonecas de plástico, tem também isso. Mas também as bonecas... É, isso. O que você acha disso? Eu acho triste, sabe? Eu não consigo imaginar o cara... Não consigo imaginar um indivíduo são, entendeu? Com pleno funcionamento das suas faculdades mentais, entrando numa sex shop e saindo com uma boneca debaixo do braço pra passar a noite. Eu acho isso muito triste, cara. Eu fico imaginando o cara jantando com a boneca, entendeu? Ele conversando e ela não respondendo. Solitário, né? Não sei. Cara, sai com outro homem, mas não sai com uma boneca. Então, você é ok se o cara sair com uma travesti, uma transexual, ao invés de uma boneca de plástico? Qual que é? Assim, aquele negócio de tu vai estudando ocultismo e satanismo e tu vai ficando meio maluco, né? Então... Eu não sei, eu não consigo ver isso de uma perspectiva que não seja do transexualismo, que não seja à luz de Baphomet, entendeu? Sabe quem é Baphomet? Sei. Aquela iconografia clássica de Satanás em que ele tem uma cabeça de bode, tem seios e um pênis. Então, cara, eu não sei, né? Eu acho uma tristeza que o cara tenha... Sério que ele tem seios e um pênis? Eu não sabia dessa, não. Sério? Então os travestis são um Baphomet.
humanizado. Eles são a luz de Baphomet, né? Não, eu não tô dizendo que eles são endemoniados. É claro que eles merecem o nosso respeito. Retomando que respeito não é tomar parte, respeito é só respeito. E devem ser trazidos pra igreja à medida do possível, né? Mas a gente não deve de maneira nenhuma incentivar que o indivíduo faça essas cirurgias de mudança de sexo. Mesmo porque eu acho uma tristeza o cara passar por um processo desses, quando é muito mais fácil ele reverter o psicológico dele segundo o corpo do que reverter o corpo segundo o psicológico. O problema é que nada disso pode ser estudado, porque o primeiro indivíduo que propõe aqui uma cirurgia, um tratamento psicológico de regressão vai ser tomado por homofóbico, entendeu? Uns anos atrás, se não me engano em 2016, surgiu esse processo na Câmara em que psicólogos poderiam ajudar os seus pacientes que gostariam de homossexuais que gostariam de se tornar heterossexuais. Ao passo que, se um indivíduo senta hoje na frente de um psicólogo e fala: eu sou heterossexual e gostaria de me tornar homossexual, ele vai poder receber o tratamento. Mas o contrário não pode acontecer porque a nossa jurisdição proíbe. Bizarro. Pois é. Não, em última instância, a dissolução das famílias por completo, né? A revolução de Woodstock não acabou, tá vigente até hoje. Entendi. Consolidada na Constituição, na jurisdição, na jurisprudência, nos movimentos sociais, em tudo. E não adianta a gente combater eles individualmente, sabe? O que tem que fazer hoje... Eu acho que, de verdade, ando meio extremista, assim, eu acho que o tempo pro diálogo já terminou, sabe? Não se trata mais de refutar esses caras. A gente precisa partir pra uma política prática, sabe? Opa. Precisa denunciar os seus crimes ao mundo. Gente. Não, nem falei disso. Ué, ficou na entrelinha, hein? Guerra Santa. Não, assim, é Deus claro que nós volte. devemos ser sempre bons, compassivos, entendeu? E ajudar os nossos semelhantes. Mas esse ser bom implica sentar a espada na cabeça dos kebab e gritar Deus Vult também, né? Ah, entendi. Isso seria maravilhoso. A gente tá precisando de uma guerrinha pra tirar essa galerinha que tá bunda mole demais. Não, Guerra Santa não, mas talvez medidas institucionais ao estilo Vladimir Putin seriam bem-vindas. Ele adota um sistema em que o indivíduo é livre à medida em que os maus atos deles não afetam o social. Quem ou o que é Deus pra você? Você acha que é um senhor barbudo de sandália e toga? Ou você acha que é uma luz? Ou que é um alienígena verdinho? Quem é Deus ou o que é pra você? É aquela questão da união hipostática, né? Da trindade. Quando falamos em Deus, eu acho meio pobre tu reduzir Deus a um velho no céu. Porque, Mas é infelizmente, maneiro, vai, tem é maneiro, é maneiro. Não é, né? Isso afasta as pessoas da fé, cara. Hoje a gente tem muito esse entendimento de que Deus é um velho chato no céu que tá aí pra cortar as tuas vontades, sabe? Que é muito vingativo e muito rancoroso. Pois é, e hoje, quando nós rezamos o Pai Nosso, Pai Nosso que foi uma oração composta por Jesus, a primeira palavra com que nós nos referimos a Deus é Pai, né? Pater Noster qui es in celis. No sentido de que Deus quer que a gente tenha uma relação com Ele de pai pra filho mesmo. Né? E, ademais, nos referimos a Ele como Pai porque reconhecemos os nossos semelhantes como irmãos também. Boa. União hipostática, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho decorre do Pai, Deus verdadeiro, Filho de Deus verdadeiro, um único Deus. O Espírito Santo decorre do amor dos dois e atua no mundo. E existe também toda essa questão da santidade, em que, por exemplo, somos imagem e semelhança de Deus. Então nós fazemos contato com Deus através do exercício filosófico da introspecção, né? Nós somos, né? Aristóteles dizia que se duas esferas perfeitamente idênticas fossem sobrepostas no universo, se tornariam uma só. Da mesma maneira que a centralidade da fé cristã é a imitação de Cristo. E imitação de Cristo que é inclusive um dos grandes livros da literatura católica, escrito por um monge medieval chamado Tomás de Kempis. E é mediante essa imitação de Cristo que nós negamos a nós mesmos e vamos tirando de dentro da gente aquilo que nós temos de imagem e semelhança de Deus. À medida em que alguns santos conseguiram negar tanto a si mesmo, como São Francisco, São Padre Pio de Pietrelcina, São Paulo Apóstolo, eles no final da vida brotavam as chagas de Cristo das mãos deles e eles diziam: não mais sou eu quem habito aqui, mas Cristo quem vive em mim. Entendi. Caramba. Tá chorando, cara? Não. Tava ficando sem ar só. Ah, tá. Que lindo.
Eu sou católico apostólico romano, me considero isso. Fui batizado, fiz crisma, fiz primeira comunhão, tudo isso. Só que como eu falei, a parte histórica me desviou um pouco desse caminho de ser um católico fervoroso e tudo mais. Que aí você começa a se questionar um pouquinho. Só que uma coisa que ainda me mantém e ainda me faz me ver como um católico apostólico romano é que você para e analisa a história também. E as grandes criações dos seres humanos sempre foram inspiradas em Deus. Eu não sei se você já teve contato com esse tipo de coisa. Por exemplo, aquela equação famosa do Einstein, ele criou aquela equação porque ele estava tentando buscar uma fórmula para Deus. Ele queria explicar Deus através de uma fórmula matemática. E aí também você pega composições musicais, as composições do Beethoven, a grande maioria delas ele escreveu tentando representar algo para Deus, tentando escrever músicas para Deus. E fora pinturas, grandes clássicos do renascentismo e tudo mais, sempre Deus foi uma grande inspiração para o homem. E foi isso que me manteve ainda me vendo como um católico, porque não é possível que não exista pelo menos uma energia que mova a humanidade e inspire a humanidade a fazer tudo aquilo que a humanidade faz. E o que você pode comentar sobre esse ateísmo e comparar isso com ainda essa... Como é que eu vou dizer? Essa energia que existe no universo que a gente sente que só que a gente não consegue explicar. Foi muito difícil a pergunta. Não, eu entendi. Eu acho que essa contraposição entre ciência e religião é outra coisa que também não faz sentido. Muito da ciência moderna foi feita por Aristóteles, polida por Santo Tomás de Aquino e finalizada por Francis Bacon, que era um padre. Então, assim, inclusive o entendimento da Igreja Católica de Deus é um Deus que é passivo na sua existência da nossa compreensão. Inclusive, Santo Tomás de Aquino elabora um argumento maravilhoso chamado argumento das 5 vias, na qual nós entendemos Deus a partir de através de uma perspectiva puramente racional. É que é um ponto interessante, né? De um lado fica o ateu dizendo pro católico, prova que Deus existe. E do outro lado fica o católico dizendo pro ateu, prova que Deus não existe. Não tem como, né? Não tem como fazer isso. Não. Pois é, a verdade é que não lembro quem dizia que pra quem crê nenhum argumento é necessário, pra quem não crê nenhum argumento é suficiente, né? Interessante isso. Mas eu pessoalmente sou católico, não porque, por exemplo, temos a Bíblia. A Bíblia é só tinta em papel, né? Embora tenha sido inspirada, nenhuma prova emana dali. O que assegura valor à Bíblia é a igreja. Então eu sou católico, em última instância, pela igreja e pela questão da santidade, né? Porque a gente pega a Bíblia e parece uma história muito distante de um Deus que veio à Terra há 2000 anos atrás, quando na verdade ele continua vindo à Terra em tantos santos e operando tantos milagres depois de tanto tempo, entendeu? Ou as aparições de Nossa Senhora. Inclusive eu me converti estudando sobre o milagre de Fátima, que é algo interessantíssimo. Tá, qual a sua opinião sobre NoFap? Eu vivo no NoFap, né? As pessoas falam em NoFap setembro. Pra mim é NoFap sempre, né? NoFap for life. Mas é assim, as pessoas têm dificuldade com isso, cara. E o negócio é que assim... Uma dica pra todo mundo, inclusive, que quer fazer o NoFap for life. Abram o site do Padre Paulo Ricardo e procurem uma aula que ele disponibiliza de forma gratuita falando sobre pornografia. Cara, são 6 aulas, 6 horas, mas não precisa assistir todas. Ele começa falando sobre os problemas que isso causa no cérebro, entendeu? Porque, por exemplo, é uma descarga de dopamina que tu recebe, da qual tu vai ficar dependente e cada vez tu vai sentir menos, entendeu? E tu vai aumentando a frequência e vai se tornando escravo daquilo. O negócio que a gente tem que entender é que é que o pecado não é um formalismo. O pecado é sobretudo algo que nos faz mal. Tu pega a lista dos 10 mandamentos. Olha, se todo mundo seguisse aquilo seria maravilhoso, entendeu? Não matarás, não roubarás, é um negócio que só faz mal, entendeu? E da Mas mesma não forma, tem não punhetarás. Tem não cobiçarás a mulher do próximo. E Cristo fala, aquele que olhar para uma mulher e a desejar já cometeu adultério em seu coração. Puta, eu tô lascado então, bicho. Não, ademais, vou mais longe aqui. Não, assim,
uma verdade é que a gente não deve converter as pessoas pelo medo do inferno, né? A gente deve primeiro falar do amor e todas aquelas coisas bonitinhas, depois a gente fala, ó, e aí sim, se tu desrespeitar, tu vai pro fogo do inferno por toda a eternidade. Não, tô brincando. Mas é importante também falar sobre o inferno, falar sobre a importância da salvação e da santidade, porque hoje as pessoas têm esse senso comum de que, não, eu não vou pro inferno porque eu não fiz nada de errado. Mas basta tu não fazer nada, tu ser indiferente, entendeu? Que tu já tá indo pro inferno a cada dia. Parece severidade falar isso. Mas tu tem que entender que, por exemplo, Deus se fez homem, se flagelou e morreu por nós, entendeu? Ser indiferente a isso não é ser bonzinho, cara. Né? Tu cuspir na cruz de Cristo não é ser bonzinho. Porque o que eu cobiço de pé, cara, eu não vou pro céu. Não, mas, não, assim, dica pra NoFappers. Tu não pode tentar... Não, assim, 2 dicas maravilhosas, na verdade. A gula abre margem pra muitos outros pecados, entendeu? E a gula tem esse problema que as pessoas não têm vergonha de confessar, cara. Ninguém nunca vai chegar pra ti e dizer, sabe qual é o meu problema? É que eu sou muito invejoso, cara. Ninguém fala isso. Mas a gula as pessoas falam, sabe? É que eu sou guloso mesmo. As pessoas falam com orgulho, assim. Mas, normalmente, o indivíduo cai nessas práticas depois do almoço. Ou depois que comeu muito, não é verdade? Sim. Pois é, porque tu não tá condicionando a si próprio, entendeu? Tá. E o diabo também. Não, a verdade é que se tu não der brecha, é provável que o diabo não entre, sabe? Sim. Mas essa questão da pornografia, o cara pensa, não, olha só, eu vou parar com a prática da masturbação, e aí ele sai na rua e olha pra todas as bundas e fica dando nota pra todas, sabe? Sim, e aí ele fala, não, eu vou só assistir pornografia. Cara, tu tá abrindo margem pra isso, entendeu? Tu tem vontade, tu quebra o NoFap porque tu fica abrindo margem pra esse tipo de coisa, sabe? Se tu não pensar nisso o dia todo, se tu se condicionar a guardar a vista, sabe? Tu não vai ter vontade. E depois de 9 dias, teus hormônios estabilizam, fica muito mais fácil. Não tem como, cara. Eu saio na rua, eu vejo o pé, fico louco. No inverno é mais fácil. No inverno é mais tranquilo. Mas no verão, cara, as japonesas com os pelezinhos branquinhos. Eu não devia estar falando isso com você. Eu vi aquele podcast maravilhoso em que tu faz uma análise dos pés de várias celebridades. Sim. Pô, não dá, cara. É difícil, mas eu entendo o seu lado, eu entendo o seu... Eu comecei a reparar nos pés das pessoas por causa daquilo, inclusive, mas sem nenhum interesse, assim, só porque, sei lá. Estou te tentando, menino. Melhor você parar de ouvir o meu podcast. Católicos, não escutem meu podcast, porque aqui você vai encontrar podofilia. Não pedofilia. Podofilia. Transexuais. Mas tem entrevistando pedófilo também. Eu tô também. Você vai encontrar pedófilo também. Não dá. Mas Eduzão Salvatino. Cara, muito obrigado pela entrevista. Deixa seu recado final aí. Faz o seu marketing pessoal. Claro, confiram o site O Sentinela, maior site nacionalista do Brasil. Estamos agora com uma livraria cujos livros estão quase todos também disponibilizados gratuitamente no formato em PDF. Isso porque a finalidade última do site não é ganhar dinheiro, mas propagar as nossas ideias. Então vale conferir lá, descontos maravilhosos, um frete muito bom. Me sigam no Facebook, Eduardo Salvati com 2 T's e I no final. Podem mandar mensagem, eu tô respondendo coisas... Vou responder tudo com áudio, entendeu? Especialmente relacionados à religião, mandem mensagem lá. E, enfim, acho que é isso. Beleza, assistam o filme Silêncio e assistam o filme A Paixão de Cristo. Não, pois é, deixa eu passar uns filmes aqui. Não assistam A Paixão de Cristo. Por quê? Maravilhoso filme. É maravilhoso, converteu muita gente, mas aquilo polui a mente. Porque tu fica olhando pra cara do ator e vendo o Cristo nele, e sempre que tu vê aquele autor, tu vai ver Cristo no cara, entendeu? Sim, não tem o que fazer. Sim. E o nome dele ainda é Jim Cavazzi, alguma coisa assim, é JC o nome dele. Não sei o nome dele, mas é um filme que, assim, talvez valha a ver, entendeu? Se tu não prestar muita atenção no rosto do cara, até porque o Mel Gibson sofreu um boicote absurdo em Hollywood depois que fez um filme católico, né? Adoro o Mel Gibson. Mas se eu puder recomendar um filme aqui também, o Exorcista Oficial do Vaticano, que morreu em 2016. Ah, tá, achei que você ia recomendar O Exorcista. Não, mas esse era o filme favorito dele.
Padre Gabriel Amorf escreveu vários livros maravilhosos, como O Exorcista Conta-nos e O Último Exorcista, sobre o testemunho pessoal de exorcismos que ele fez. O filme favorito do exorcista oficial do Vaticano era O Exorcista, e ele, no final da vida, chamou o diretor do Exorcista para gravar um documentário chamado O Diabo e o Padre Amorf, pro Netflix, em que ele chamou o cara que é ateu para redigir um documentário mostrando um exorcismo real. 25 minutos de exorcismo, assistam lá. Tem no Netflix isso aí? Tem no Netflix O Diabo e o Padre Amorf. Saiu recentemente também um filme sobre os milagres de Fátima, cara. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é um filme português, saiu no Brasil e é maravilhoso. Beleza. Falando de Fátima, tem um outro canal no YouTube que é muito bom também, chamado Assombrados. Já ouviu falar? Assombrados, alguma coisa assim? Eles também fizeram um especial sobre Fátima, que foi lá que eu conheci a história. Muito bom também, vale a pena assistir. Acho que é Assombrados o nome do canal. Vou dar uma olhada. Acho até que eles chegaram a falar alguma coisa do Gabriel. Acho que eu vi alguma coisa deles falando do Padre Gabriel Amorf. É isso aí. Então beleza, cara. Valeu aí. Valeu, muito obrigado. Antes da gente entrar nesse assunto, Opus Dei significa o quê em latim? Dei é Deus, Opus não? Dei é obra de Deus. Ah, tá. Entendi. Opus é obra, trabalho. Você faz parte do Opus Dei? O que é esse negócio aí? Não, eu não integro o Opus Dei, mas eu vou no centro do Opus Dei, aqui em Porto Alegre, e frequento lá, vou uma vez ou outra pra ver uma direção espiritual com um padre, ou pra ver uma pequena palestra, assim, é interessante. Os caras se machucam mesmo? Então, vou explicar aqui como funciona. A gente chega numa sala escura, todo mundo apaga as luzes pelados e a gente se flagela. Não, tô brincando, claro que não, né? Ah, puta, eu já tava aqui, cacete, essa vai ser a entrevista do ano. A gente se flagela com cintaralhos. Não, nada disso acontece. Uma Isso é piroca construção. do Beelzebub. Isso é construção do Dan Brown, do Código da Vinci. Sério? Sério? Pô, mas aquele cinto na perna eu achei foda. Oi? Aquele cinto na perna que prende assim, que sai sangue, eu achei foda. Não, pois é, isso acontece. O silício, São João Paulo II usava um silício, inclusive. Só Sério? descobriram depois que ele morreu. Oi? Sério? Sério, usavam um silício na perna. Ai, coitado. Negocinho de ferro pra causar dor. Porque a dor nos aproxima do sacrifício de Cristo, né? Cristo nos disse, quem quiser seguir a mim, tome sua cruz e negue-se a si mesmo. Inclusive, um dos chavões do Opus Dei, sempre que tu fala pro padre de algo de ruim que aconteceu contigo, ele vira e pergunta, mortificou? No sentido de ofereceu a Deus, sabe? Então, por exemplo, tu vai extrair um dente, tu pode dizer pra Deus, ó, eu ofereço esse incômodo na intenção da conversão de tal amigo, entendeu? Pode, isso te aproxima do sacrifício de Cristo, sabe? Mas retomando aqui sobre o Opus Dei, é basicamente uma instituição que foi fundada por São José Maria Escrivá, em um período em que a igreja passava por turbulações, né? Muito se debatia se somos todos vocacionados à santidade. E no Concílio Vaticano II ficou determinado que sim, todo mundo que é batizado na fé católica é vocacionado à santidade. Somos todos chamados a ser santo, né? Essa, como dizia São João Paulo II, essa maravilhosa aventura da santidade que começa com um sim a Deus. E São José Maria Escrivá foi muito partidário dessa ideia, de que somos todos chamados a ser santo. Ele escreveu diversos livros, né? Livros curtinhos com aforismos, com máximas da vida cristã, em que ele explicava para as pessoas que estavam aderindo à ordem dele sobre, enfim, qual era a espiritualidade do Opus Dei, que é basicamente essa ideia da santificação através do trabalho, de que tu vai oferecer aquilo tudo que tu faz a Deus, porque São José Maria Escrivá dizia que, vou até ler aqui, eu tenho uma imagem dele no meu livro de orações, dizer que na linha do horizonte, meus filhos, parecem se unir o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se juntam é no coração, quando se vive santamente a vida diária.
Ele defendia que somos todos chamados à santidade e quando tu junta várias pessoas com bons propósitos no mesmo lugar, só podem sair frutos muito bons dali. E recentemente foi canonizada mais uma freira que trabalhava no Opus Dei. Mas basicamente funciona assim. Ele existe em vários continentes e são como que se fossem casas nas cidades, onde as pessoas se reúnem para ver meditações com o padre. Tem sempre uma capela embutida dentro das casas, das construções. E tem 1 ou 2 padres que administram o centro. Tu pode marcar direção espiritual com ele para falar especificamente com o padre sobre a tua vida espiritual. São normalmente os padres mais bem instruídos, né? Eles às vezes celebram uma outra coisa em latim, aquela missa lindíssima, muito bem celebrada. As pessoas se reúnem para discutir teologia, para ter aulinha sobre política, sobre qualquer coisa. É claro que existe uma tendência mais direitista nos caras lá, mais tradicionalista, mais católica, apostólica, romana, né? Mas enfim, é basicamente isso, não é nada demais, não. Se machuca ou você não se machuca, pô? A penitência é um negócio que todos deveriam fazer, entendeu? A igreja, inclusive, indica que o católico não coma carne vermelha na sexta-feira como mortificação. Não. Se bate ou não se bate? Eu não sei se o povo lá se bate. Tem gente que se bate, né? Eu conheço gente que se bate. Mas não é uma norma geral, entendeu? O padre não vai dar um cilício na tua mão e dizer, amarra isso na tua perna. Ele não fala, agora vamos todos nos bater. E entrega um chicote pra cada um. Não tem isso? Não sei se na direção espiritual ele pode recomendar algum tipo de mortificação ou não, pra alguém que tá num nível mais elevado de fé. Não sei como funciona. Mas certamente tem gente que se mortifica. Opus Mas a Dei... mortificação... Pode não falar. é necessariamente tu bater com uma cinta nas costas, entendeu? Às vezes a mortificação é tu determinar que, eu não vou encostar as costas nas cadeiras quando eu sentar, como uma forma de mortificação. Ou, por exemplo, tem que ser algum tipo de sacrifício, por mínimo que seja. É isso aí, tipo, eu não vou comer chocolate ou alguma coisa assim. Não vou bater punheta por uma semana. Não, isso é mandamento.